Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Com frio, com temperatura baixa, nos encontramos aqui na edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. O programa de hoje vai dar destaque também para os acontecimentos de Brasília. Aliás, Brasília tem notícia, tem informação vindo a todo momento. A sorte é que as emissoras de televisão não estão mais usando aquela sistemática de plantão jornalístico, porque se tivessem com isso, olha, o plantão não sairia da programação das emissoras. Muitos desdobramentos, enfim, a política ainda continua fervilhando na capital federal. Brasília está em chamas, a chapa, como a gente diz, arde lá na capital federal. Vamos falar sobre política, economia, olhando para os assuntos do nosso dia a dia também. O programa começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, tomografia e muito mais. É com o CID, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, prédio da nossa TV Cidade, ou então também no centro, ali junto ao antigo Hospital Cibele, na rua Independência. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pode e deve. Vai lá então, TV Cidade Farroupilha, siga-nos, curta a nossa página, pronto, você já vai estar acompanhando a programação do Cidade Aberta aqui, de segunda a sexta-feira, sempre das 19h30 até as 20h30, você pode acompanhar a transmissão direta pelo Facebook da TV Cidade. Eu quero apresentar agora para vocês os nossos convidados. Hoje é uma bancada seleta, é uma bancada recheada de qualidade, de conhecimento, porque estas duas personalidades aqui têm conhecimento em praticamente todas as áreas e são profissionais altamente gabaritados da nossa comunidade. Mais uma vez, a presença aqui do engenheiro civil do município, o Gilmar Senhor, conhecido Gili, e também do nosso convidado semanal, o empresário Senair Gomes da Silva, que hoje quase relutou em vir ao programa porque ele estava preocupado com o frio. Só faltou o ponche e as pantufas, porque o resto veio completo. Senair, tudo bem contigo? Muito quente. Muito quente agora? Estou com saudade do frio. Está com saudade do frio? Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui na companhia do Gili, que é sempre... E tu disse que a gente é conhecedor. Nós só não conhecemos muito lojas, porque tu veio de vermelho, de blusa vermelha e de vermelho. Isso significa... Nós combinamos o vermelho, deixa eu até abrir o provavelmente, aqui, né? Estão todos em nós temos comprado, os três compramos no mesmo cestão. Mesmo cestão. Ó, todos de vermelho. Então, não são os homens de preto, são os homens de vermelho hoje. De vermelho. Deixa eu cumprimentar o Gili. Gili, bem-vindo, tudo bem contigo? Boa noite, Adamate, boa noite aos meus espectadores. Com prazer voltar aqui para a bancada, à disposição. Tudo pronto, então? Bom, Senair, eu estou preocupado contigo com uma informação que eu tomei conhecimento no final de semana, e eu sei que tu és um profundo conhecedor, um profundo adepto a esta marca, e eu fiquei preocupado quando eu li assim, Friboi muda de nome. E agora, como é que tu vai fazer o teu churrasco? Vi hoje ainda o Tony Ramos falando, numa entrevista, e ele explicou por que ele fazia a propaganda, né, dos pelos. O Tony Ramos. O Tony Ramos, né? Eu vi a defesa não, um esclarecimento muito claro, muito interessante, esclareceu muito o que ele falou. Ele era contratado por uma agência, o produto que ele anunciava, ele consumia, é um produto... Mas o Roberto Carlos não, né? O Roberto Carlos era, como é que se chama? Marketing. Não, o Roberto Carlos ele era vegetariano. Ele não comia carne. Ele diferente. Fazia só para marketing. Só fazia propaganda. Só pelo dinheiro. Como então, eu tenho certeza que tu também usa aquele presunto que a Fátima Bernardes fazia propaganda, né? Agora rompeu até com a Fátima Bernardes. Não, ela perdeu o marido, né? Não, rompeu o contrato com aquela marca de presunto, também rompeu. Ela disse que a salsicha que ela anunciava era muito melhor, né? Tinha muito mais qualidade, tinha muito mais sabor, tinha muito mais coloração. Então ela optou pela salsicha da Seara. Então, até isso. Mas aquela carne, aquela empresa,
enquanto a empresa pagou as campanhas políticas dos campeões nacionais, os campeões nacionais pagaram as campanhas políticas, nossos políticos nata do país, eles eram tudo heróis nacionais, sim, dinheiro à vontade do BNDES. Agora, bem bons da agora são todos bandidos. Os vilão. São vilões, são bandidos. Ah, como é que você vai escutar o que disse um bandido? Agora, o depoimento, a delação deles não vale mais nada. O que eles falaram agora é coisa de bandido. Antes que eles largavam bilhões na mão dos partidos políticos, não é só um, dos partidos políticos, eram os heróis nacionais com o caixa do BNDES aberto à disposição. Não se falava em milhões, eram bilhões. Bilhões. A juros subsidiado, pago por todo o povo brasileiro. 1.800 políticos beneficiados. Uma lista... Puxa, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Bom, eu quero já agora, depois da brincadeira, introduzindo o assunto, a política nacional, Brasil, o Brasil continua ainda sendo chamada no exterior também pela corrupção, pela Operação Lava Jato, e nós tivemos no final da semana que passou, então, mais desdobramentos, desta vez com uma entrevista publicada pela revista Época, com o Joesley Batista, da JBS, e ele disse: o chefe da organização criminosa, da maior organização criminosa do Brasil, é Michel Temer. O negócio está preto para o lado do presidente, né? Eu não duvido que ele seja... Eu acho que aí é uma disputa, aqui na revista, se me permite um close... A revista Veja. Da revista Veja, do final da semana passada, né, do dia 19, 18, que ela sai, estão aqui Temer, Lula e o Aécio Neves. Porque é muito bem bolado. Aliás, a Veja é criativa nesse aspecto. Os três estão no mesmo barco com todos os seus adeptos, todos os seus cupinchas, vamos dizer assim, não é adeptos, seus cupinchas. E por isso eles estão navegando nesse mar. Aqui é um tablado, mas não é tudo jacaré esperando eles. E eles não vão conseguir se salvar, nenhum dos três, porque a sociedade brasileira está sofrendo por culpa dos três líderes de umas gangues que agora estão disputando quem é o mais bandido. É Temer ou é Lula? E o Aécio não é santo também. Ele só não é bandido igual porque ele não tem o poder na mão. Porque se ele tivesse ganho a eleição em lugar da Dilma, 2014, não ia fazer de muito diferente, não. Porque o time é o mesmo. Quem dessa turma que está no poder hoje não vem acompanhando a política e administrando o país ao longo dos últimos 20 anos? O PMDB. O PMDB vem junto. E o PMDB traria... O PMDB é como bolsa, está sempre junto. Eu te diria que é como a prostituta, que é a profissão mais antiga do mundo, a gente pode falar abertamente. A prostituta, eu estou pagando, ela vai. Não importa se tu é bonito ou feio. O PMDB não importa se tu é de esquerda ou de direita, se a tua estrela é vermelha ou a tua sigla é azul. Pagou, levou. Então, por isso que eu te falo que não importa quem ganha a eleição agora, se mudarem a Constituição e fizerem uma nova eleição, não importa, o time é o mesmo. As pessoas que vão administrar o nosso país, Gili, vai ser o mesmo grupo político que vem administrando há 20 anos. Agora, a sociedade brasileira que terá que se antenar, terá que fazer uma escolha. É isso que nós queremos? Não uma nova eleição direta. Nós não podemos ter uma nova eleição direta agora. Nós temos que mudar o sistema político primeiro. Porque quem se apresenta como candidato agora, se tiver uma eleição no próximo ano, ou mesmo em 2018, quem se apresenta? Uma figura ligado ao grupo que comanda o país há 20 anos. Então, nós não vamos escapar do demônio. Ele só vai mudar de roupa. Mas a panela continua a mesma. O demônio vai trocar de roupa. Só isso. Porque ele vai ficar refém do sistema novamente. Que é um Congresso podre, comprado. Estou falando em maioria, não estou falando em totalidade. Ouvia, Senair, o meu pai, com quase 70 anos, ele ainda fala isso hoje. Lá no interior, Caxias do Sul, conhecimento, estudou até o 4º ano, e ele dizia assim, uma frase no italiano, na política, né? Que a eleição era assim, era como engordar o porco. Quando um estava gordo, entrava outro magro para engordar. A política brasileira é assim. Então nós não temos alternativa, Gili, enquanto não mudar o sistema político para que
não se faça. Quantos anos faz que o Temer está na política? O Lula não foi antes porque ele queria ser presidente. Ele foi deputado constitucional. Ele foi constitucionalista. 1988. E o Temer há quantos anos? O Aécio só fez isso. E enquanto tiver políticos profissionais que ficam 30, 40 anos fazendo política, eles vão arregimentando capangas, preparando o terreno e se eternizando no poder. Se perpetuando. E não deixam novas lideranças chegarem perto. Todos os partidos têm seus donos. Experimenta lançar uma candidatura, qualquer um de vocês aqui em Farroupilha, e se vocês não recebem pela cartilha e não ajudar o líder a se eleger, você está morto dentro do partido. Está fora. Gile, o que dizer de tudo isso, de todos esses desdobramentos da política nacional? Tem palavras? Eu gostaria de acreditar que esse momento pudesse trazer um viés de esperança no sentido de que isso pudesse ter um efeito depurador. É a minha única esperança de cidadão. Mas sou um pouco cético em relação a acreditar nisso. Por quê? Porque eu não acredito em cordeiros. E olha, se eu pensar assim que para me eleger vereador em Farroupilha, eu preciso de uma grana boa, senão não elege, não sejamos ingênuos. Assim, não tenhamos um pensamento pequeno no sentido de achar que só com o meu perfil eu vou me eleger. Isso não existe. Então imaginem se eleger prefeito, se eleger deputado estadual, se eleger governador, se eleger presidente da República. Nossa, isso demanda grana. Meu espectador, onde está esse dinheiro? Ele está na iniciativa privada. E ele saiu das nossas mãos. Evidente. Então, eu não acredito em cordeiros. Por isso que isso não me causa nenhum grande espanto de que estejam todos no mesmo barco. Porque não há como disputar a presidência da República se tu não tiver grupos econômicos, interesses que estão perfeitamente identificados. Então a política é uma fachada. A política é um meio nefasto que homens, se dá para dizer assim, encontraram de se perpetuar através de grupos de pessoas. Eles só mudam quando interessa, são fisiologistas, eles mudam daqui para ali, aparecem de terno e gravata, e a gente fica à mercê disso. Onde é que está o nosso problema? O sistema. Nenhum de nós três é candidato. Mas se nós não conseguimos. Porque nós provavelmente não nos permitiríamos a isso. Com certeza. Então este uso exagerado do cachimbo é que entortou a boca, é que fez o desuso, a má política. Por isso que na minha inicial eu entendo de que se isso puder servir para um processo depurador, só que eu não acredito no processo depurador porque ele não se faz sem alavancagem financeira. Ninguém se elege a cargo nenhum. E de onde virá esse dinheiro? Vamos pensar. Adamati, quanto ganha um vereador em Farroupilha? Em torno de 4 mil, 4 arredondando. Mil, tá, 4 mil vezes 12, 50, ele ganha 50 mil ano, durante 4 anos ele ganha 200 mil reais. Perguntem para um amigo seu, vereador, se com 200 mil reais ele se elege. Ele retiraria do bolso dele 200 mil reais e bancaria a campanha dele. Ele não se elege. Ele não se elege. De onde virá? Virão de grupos, de pessoas, de empresas que vão arregimentar a sua candidatura. Fora disso aí, é ser pueril, é ser infantiloide de imaginar que essas coisas vão acontecer. Não vão acontecer. Não se elegerá um prefeito sem que tenha todo esse coisa. Agora, virão de dinheiro lícito ou ilícito, de dinheiro declarado ou não declarado, de caixa 1, de caixa 2. Pois é, porque para eles pode caixa 2, né? Olha, até ontem podia. Estão tentando, Estão tentando dar guarida e legalidade ao caixa 2. Para a indústria, para empresas, para o comércio, nada vale. Mas se derem validade, eu vou começar o caixa 2 também. Para quem tem um pensamento médio, crítico, não dá para imaginar. Então, volto. A questão de talvez que isso sirva de depuração
e que isso, querendo ou não querendo, colocou vamos dizer assim, o pensamento médio do povo brasileiro num lugar que talvez ele nunca esteja. Eu só posso falar da história recente de 40 anos para cá, né? Desde que eu me coloquei enquanto eleitor, né? Então, de 40 anos para cá, eu posso dizer que mesmo com regime militar, não regime militar, as forças econômicas sempre determinaram as questões de quem se elegeria e depois de como o executivo ia ficar refém disso. Porque uma vez um amigo me disse que conhecia o Ministério dos Transportes em Brasília e que lá as grandes construtoras tinham vagas de estacionamento privadas. Ou seja... Uma Odebrecht? Ele disse, quem define a política de transporte deste país não é o ministro. É um conglomerado de grandes construtoras, de grandes empreiteiras, que vão definir onde saíram as obras. Então, acreditar que isso vai ser um processo depuratório, ótimo, bom, que pudesse. Aí teria que dizer assim, mas então, senhor, tu vai ser candidato. E aí eu vou dizer, não. Não, porque... Me deixe fora dessa. Puxa aí. Pai, afasta de mim esse cálice. Isso aí. Então, eu também não tenho a solução, porque eu não vou me permitir entrar. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Na volta, a gente dá continuidade ao assunto. O Cineira está com a língua palpitante aí. E eu sei que o Cineira é muito atento também ao Janot. Será que o Janot pega o Temer agora? Será que o Janot coloca o Temer contra a parede? A gente trata do assunto em seguida no Cidade Aberta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde do farroupilense, da sua, da minha, da nossa saúde. A gente volta já no Cidade Aberta. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Muito bem, retornando com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela nossa TV Cidade, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. Nós voltamos e estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde do farroupilhense. O CID aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Você precisa de exames? Procure o CID, imagem, radiografia, por aí afora, é tudo com o CID. Nossos convidados, o empresário Sinairo Gomes da Silva e também o engenheiro Silvio Gilmar Senhor estão conosco aqui nos estúdios. Sinairo, vou atropelar aqui, depois tu volta e dá o repique da fala aqui do Gili também. Vem cá, a expectativa, o temor no Palácio do Planalto, e o Temer até voou para a Rússia agora, né? Fica fora até o final de semana, é de que o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, possa denunciá-lo. Tu achas que o Janot vai colocar o Temer contra a parede? As apostas são muito claras. Quem primeiro vai ser preso? Lula, Temer ou Aécio? Os três estão na linha de tiro. É uma questão de preferência. Os três poderão ser presos imediatamente, a qualquer momento, como os três poderão ser salvos. Porque eles justamente estão abraçados para que a sua turma, olha, agora até a BIM foi acionada para investigar o Fachin, para que ele seja amedrontado, e já andou retirando alguns processos que ia ser julgado pelo Moro e jogou para a Justiça Federal de Brasília, para a Justiça Federal de São Paulo, não deixou na primeira instância na mão do Moro. É processo do Lula, processo do próprio Temer. Isso é uma forma de mostrar, demonstrou que ele está acuado. Que ele andou no jatinho de Otávio, é verdade. Que ele fez lobby para ser ministro, é verdade. Como ele fez para visitar todos esses senadores e viajar pelo Brasil e fazer não sei o quê na campanha, que ele é identificado ao PT e justamente ao Lula, todo mundo sabe, como foi Dias Toffoli, como foi Barroso, como foi... o Ricardo Lewandowski. Sim, esse nem se fala. Mas esse último, dos últimos que entraram, o Barroso, o Dias Toffoli, o Luiz Fux. Não, o Luiz Fux faz tempo que é ministro. Não, tudo bem, mas é da turma que trabalhou para o Partido dos Trabalhadores. Certo. É isso que eu quis dizer. Então, aliás, foi o Luiz Fux, só fazendo um parênteses, foi o Luiz Fux que determinou a legalidade da praça de pedágio de Farroupilha. Belo ministro, né? Tá aí, ó. Então, são pessoas identificadas e que devem favores a esses grupos e a esses partidos. Então, a partir do momento que o nosso STF e na carona o Supremo Tribunal Eleitoral, que é da mesma turma, da mesma gente, fez aquilo que fez no julgamento da chapa de Dilma Temer, nós temos um retrato do qual a preocupação, vamos dizer assim, qual o caminho que estão querendo traçar para os três. Não é mais investigado, está mais do que provado, não precisa exame da gravação. O que ele disse, só o que ele disse, não tem contexto, não tem fora, não tem nada disso. Qualquer pessoa de bom senso, e eu fico admirado, abrindo um parênteses na minha conversa, eu fico admirado que nessa viagem que fui no feriadão, eu conversei com diversas pessoas de nível, não é nada contra o pedreiro, o carpinteiro, que muitas vezes tem um entendimento muito melhor do que o cara estudado, o entendimento simples, objetivo. Mas falei com pessoas que se acham conhecedores das matérias jurídicas e políticas, e tem gente defendendo ainda, como o deputado federal Fontana defendeu aqui em Farroupilha, via rádio, dizendo que faz muito votos em Farroupilha. Quem é o seu candidato? Luiz Inácio Lula da Silva, porque até agora não provaram nada. Quer dizer, com isso, meu amigo Adamati, meu amigo Gili e nossos telespectadores, alguém acredita que o Lula não tem culpa nenhuma? O Lula é limpo? O Temer é limpo? O Aécio é limpo? O Maluf é limpo? Quem mais é limpo? Todo mundo é limpo. O Quércia era limpo? O Quércia era limpo. Quer dizer, só nós que somos os errados, nós somos corruptos, a sociedade é corrupta, agora os nossos políticos são tudo santos. vamos criar vergonha na cara. O Renan Calheiros, o Sarney. Agora, todos, não é só o doutor Fontana que fala, ele vinha tão bem na entrevista. Aí quando o homem perguntou, mas... ele diz, não provaram nada. Isso é o cúmulo da pouca vergonha na cara. Me desculpe quem pensa o contrário, mas uma pessoa esclarecida e que está lá no meio, não nós aqui distante,
mas que está lá no meio da galera, vir querer dizer que ninguém provou nada, significa o quê? Que ele não é culpado de nada, até prova ninguém é culpado. Sim, mas tudo que já se sabe não chega, é a mesma coisa que eu disser, ninguém provou nada contra o Temer, mas o Temer vai roubando o Brasil há 20 anos. E muita gente sabe, o PMDB nacional, o grupo PMDB, não estou falando de todo o partido, mas o grupo que administra junto com o Temer, vem com problemas há 20 anos. Só pega ministério que tem alto orçamento, senão não querem. E vem sendo comprado há 20 anos, que só vota matérias importantes, uma baita de uma bancada, que o PSDB hoje agora... a maior bancada no Congresso Nacional. Isso, e fazem joguinho. Eu queria saber, e os nossos telespectadores também deverão querer saber, quantos cargos o Temer criou agora para acalmar a base e quanta de verba de emenda parlamentar foi distribuída para que a base vote as reformas. Gile. Eu acredito que o Janot está desempenhando uma ação, a gente vê pelo semblante dele, uma ação técnica. Eu consigo ver ele, vamos dizer assim, no desempenho do cargo de procurador. A consequência que isso vai gerar é o deslinde político que vai dar. O Congresso, em o Temer sendo citado pelo Janot e sendo denunciado, o Congresso Nacional terá que decidir. E tu acha que vai decidir como? Não sei. Vai liberar ele, pode ter certeza. Vai passar lá na cabeça do Temer. Libera. Tu pede pro Senaí. Aposto que vocês quiserem. O que tu acha que o Janot vai fazer? O Janot vai denunciar. Vai. O Janot vai pedir a prisão. E o Congresso vai absolver. A Câmara não vai... Espectador, isso é função do promotor. Isso é função do procurador público. Do promotor. São similares. São semelhantes. Isso é a função técnica dele. O deslinde, aquilo que vai vir, isto vão decidir as instâncias superiores. Pronto. Por isso que eu não seja Janot, seja Damati, seja quem for, ele vai fazer tecnicamente a sua função. Ponto. O que vem depois, não sei. Na bola da vez, eu acho que é muito mais fácil hoje, na condição que tem o nosso ex-presidente Lula, porque ele não tem foro privilegiado, ele está desafeto de qualquer coisa. Já o Aécio é um senador da República. Não é mais. Está afastado. Está afastado. Aí que começam as brigas jurídicas. Ele tem uma coisa para voltar a ter a prerrogativa de senador. Já o meu ex-presidente Lula não consegue ser mais ex-presidente, porque está na condição de ex-presidente. O meu presidente atual, Temer, é o presidente da República como tal, ele tem que ser citado e denunciado. E a lei estabelece prerrogativas de proteção para esse tipo. Né? Por isso, eu acho que é secundário se vai ser, se não vai ser. O julgamento Chapa Temer deu para ver que foi um julgamento político e não um julgamento técnico. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. A gente não sabe. Por isso que eu digo, o que nós precisaríamos depurar, o que eu como cidadão às vezes fico meio entristecido, é tentar mistificar uma obviedade ululante assim, é uma coisa óbvia, tão infantil, tão pueril, do presidente querer dizer, mas eu não sabia que o avião que eu voava, meu presidente. E a frase, por mais que eu goste do Lula, por mais que eu goste do Lula, mas o homem máximo da República, desconhecer essas coisas, mas nem numa conversa, o senador Aécio, mas por favor, não desafie a inteligência mediana, nem precisa ser grande. E eu queria fazer uma coisa em relação a um comentário que o Senaí fez, que a gente não deve desprezar aqueles, vamos dizer assim, que em nível cultural pudessem estar num nível inferior, ou, vamos dizer, um engenheiro não é mais que um pedreiro, não é mais que um carpinteiro. É verdade. É verdade. Diploma nunca cortou a orelha de ninguém. Ter um diploma não significa muito. Bem ao contrário. Ouça-se essas pessoas, ouçam-se esses métodos, tem muito a ensinar. Eu posso falar por mim, um engenheiro com diploma há 35 anos, o grosso do que eu sei, o forte do que eu sei, aquilo que me deu
base, sustentação, foi muito mais aprendido aqui, em canteiro de obra, com gente simples, com gente não escolada, do que aqueles almofadinhas, com curso superior, com doutorado, com mestrado, com todas aquelas coisas lá nos bancos escolares. Isso é demérito, mérito daqueles lá, eles também têm os méritos, mas não deixamos de, não temos nenhum tipo de coisa em relação a esse preconceito. Não, preconceito. Porque, de novo, o diploma não encurta a orelha de ninguém. É verdade. Não faz isso. Bom, com todo esse rebuliço na área política, é uma desordem, é um caos, né? Com todo esse rebuliço na área política, a economia vai continuar ainda encolhida? Sim. Isso, essa onda da política ainda sufoca a nossa economia? Tu faria investimento? Teria dúvidas. Tu, se tivesse para começar uma empresa hoje, tu tem uma empresa... Eu protelaria para o ano que vem. Tu tem uma empresa estruturada, beleza, que fatura, que tem clientela. Agora, tu não é, tu está tensionado a começar a fazer um investimento. Tu está iniciando um projeto de construção cuja ideia é colocá-lo no mercado e vendê-lo. Tu faria isso hoje? Neste cenário que se configura? Mas aí abre a oportunidade, é o que está acontecendo no Brasil, o microempreendedor individual, as empresas individuais, de uma maneira geral, que estão vindo para o trabalho. Tu perde o emprego... Mês. E até as pequenas empresas, assim, o que tu não pode hoje é ter funcionários. Você tem que ser o dono de você mesmo, do seu negócio. Ponto. Mínimo de funcionário possível. E te explico por quê. Nosso telespectador vai entender muito bem do que eu vou falar. No último dissídio coletivo dos metalúrgicos, e eu fiquei sabendo hoje, não sabia, não li o dissídio, não sou eu do RH e tenho mais coisas para me preocupar. Está lá no dissídio que quando o nosso funcionário se aposenta, tem que dar um salário de bonificação. Aí vem a pergunta. Mas eu botei quando no meu custo do meu produto esse salário de bonificação? E se de repente, eu que não cuido da área, se aposenta lá 3, 4 funcionários no ano e 3, 4 salários de bonificação, eu tenho que encaixar em algum lugar. Tem que tirar de algum lugar. Que vale para você também essa observação. Bom, aí, fora isso, conseguiram 10% no ano passado, 10% de aumento, numa época em que as vendas caíram até 60% conforme a atividade. Na atividade metalúrgica e no meu setor, caiu 70% as vendas. Implemento rodoviário ninguém está comprando. Tu não vê um caminhão novo e um implemento novo rodando na estrada. Eu viajei e não vi ninguém. Então, caiu até 70%. No entanto, 10% de aumento. Então, vejam, há algumas dissídio coisas... desse ano? Dissídio do ano passado. Esse ano não saiu ainda o índice. Mas quer 10% de novo, ou até mais. Então, são coisas que espantam. E o nosso sindicato é regional, ele não é nacional, é regional. Por que espantam a empresa daqui? Porque aqui existe um Assis Melo. Agora, ali passando o Rio Mampituba, não tem Assis Melo. E uma empresa que saiu de Caxias e foi logo além do Mampituba, veio ontem sim, conversar com a gente e disse, nós não temos problema com o sindicato. Tudo que a gente pensa em fazer e combina com os funcionários, o sindicato está lá aplaudindo nós. Agora, aqui não, aqui nós somos considerados ainda como bandido. Nós estamos escravizando. Eu te pergunto, quem é o cidadão que vem trabalhar, por mais humilde que ele seja, do maior canto desse país que ele venha? Ele não sabe das leis trabalhistas? Ele vai trabalhar sem receber horas extras, sem receber os direitos dele? Não, ele pega e vai no sindicato, vai na justiça, faz qualquer coisa. Ele não é mais aquele inocente que existia há 40, 50 anos. E hoje, os dissídios coletivos esqueceram a CLT. Hoje, os dissídios coletivos é que orientam. São a CLT propriamente dita, né? E tem ali, meu amigo, eu estava hoje conversando sobre isso, uma funcionária que deu à luz a uma criança, teve um parto hoje, fica 1 ano de licença maternidade. Então, existe assim, tu não pode demitir durante 1 ano e tem 6 meses, deve estabilidade. ser estabilidade de 1 ano. E aí bom, eu tenho estabilidade, agora deu, né? Então, assim,
Não dá mais para ter funcionário. Nós temos que trabalhar individualmente. E aí essa é uma tendência. Eu estou rindo porque a expressão que se usa hoje, está na moda, é assim, é de que não é mais a mulher que está grávida, o casal está grávido. É, o casal. Vai ter estabilidade para o homem também. Daqui a pouco, né? Pode esperar. Tudo tu pode esperar. Economia de terceiro mundo com leis de primeiro mundo. Exatamente. Falou tudo. É isso. É isso aí, eu resumo. Não tem quem aguente, né? Mas se você vai ver as leis do primeiro mundo, não são nem parecidas com as nossas. Só a economia que é de primeiro mundo. As leis também não são de primeiro mundo. E lá as leis são do primeiro mundo e a economia é do primeiro mundo. Olha, aí que está a distância para a gente competir com eles. Aí algum comentário sobre essa questão da política econômica? Sobre isso aí eu achei muito interessante. Queria dizer para o espectador que nesse feriado do Caravaggio, um casal de amigos fizemos uma viagem até ali no Rio de Janeiro, em Búzios. Búzios. Tá podendo, hein, Gil? Viajando bem? Eu não vou fazer propaganda porque custou bem baratinho, mas tá, ponto. O que eu queria dizer? Espectador, sabe quantos habitantes tem Búzios? 35 mil habitantes. Metade de Farroupilha. Metade de Farroupilha. Aproximadamente. 25 mil brasileiros e 10 mil argentinos. 10 mil argentinos moram em Búzios. Então, comentando com esse meu colega, meu amigo, mas por que será? Por que essa meca, né? Aqui no Brasil. Em Búzios. Aí a gente observou, frequentando ambientes comerciais, os garçons, ou as pessoas, os atendentes, vamos chamar assim, né? Se não eram argentinos, já sabiam falar as duas, tanto espanhol como português. E a gente descobriu que se a loja ou o restaurante não fosse do atendimento de argentinos, a propriedade era de argentinos. E esse meu amigo me disse, tu acha que um desses argentinos, quando vem para cá para trabalhar, para se livrar da pobreza lá, ele está preocupado com legislação trabalhista? Se a gente pedisse, ele tem carteira assinada, será que ele tem carteira assinada? Aí ficou aquele negócio. É por aí, deu para entender? Eu deduzi da fala do Senair empresário exatamente o que acontecia lá. As pessoas não têm medo de contratar. Por quê? Porque esses argentinos não irão ao Ministério do Trabalho. É uma mão de obra mais confiável, mais segura. A pessoa trabalha e ganha. Não vai dar dor de cabeça lá na frente. É isso aí. Eu acho que vale a pena estender esse comentário para o espectador, porque eu desconhecia totalmente isso. Poxa, numa cidade de 35 mil habitantes, 1/3 não votar, porque não vota. Sim. 1/3 não participar. Uma cidade turística. Uma cidade turística. Meu Deus do céu. Sinaíra, pergunta. Eu deixo uma pergunta no ar. Perguntem aos desempregados se ele não trabalharia sem a carteira assinada. Se ele não trabalharia por um salário menor que o sindicato conseguiu no dissídio. Com certeza, porque depois recupera isso. Eu quero o trabalho. E se eu consigo o trabalho, e foi o que eu disse no meu primeiro emprego, eu quero o trabalho. E eu vou mostrar para vocês que vocês vão me dar aumento pelo meu esforço. Essa é a pergunta. Faça uma enquete com quem está desempregado. Que não são poucos. Que não são poucos. 14 milhões. Um número estarrecedor. E aí eu desafio aquilo que você falou. Me diga como botar empresas de natureza pessoal para produzir para quem? Porque a mesma pessoa que está desempregada é o consumidor. É o que arrecada o imposto. É o que gira a economia. Nós precisamos desburocratizar, desmistificar, reduzir impostos. Há uma burrice histórica em aumentar um percentual de imposto. Quem paga é o cara que está aqui na ponta. É o meu funcionário da senhora, é o meu pedreiro. É burro isso, não haverá consumo. Não havendo consumo, não há movimento da economia. Não se fatura PIB. Se não se fatura PIB, o nosso imposto é menor. Porque nós precisamos incentivar trabalho. Nós somos um país de terceiro mundo. E não incentivar carga tributária. E não incentivar carga tributária. E não incentivar o emprego público. Esse exagero de demandas que tem com aquele que produz. E o emprego público.
Bom, esse cresce. vamos fazer um outro programa. Nós vamos servir um copo de água com açúcar aqui para o Gili, que o Gili está agitado. Se empolgou aí, mas também. Mas convenhamos, né? É a pura realidade. É triste. É triste. Chega um momento que a gente acaba estourando. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no Cidade Aberta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da nossa saúde, da saúde dos farroupilenses. Fiquem por aí, a gente volta em seguida e eu vou cutucar o Senair no final de semana, no feriado prolongado. O Senair, claro, tá merecido, né? Tá na fase, tá na boa, viajou. E a minha pergunta para o Senair será que ele encontrou estradas boas, rodovias boas? Tenho certeza que fora do estado sim, aqui no estado acho que não. Em seguida ele responde. Até logo. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do Governo do Estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o Cidade Aberta aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, ecografia, tudo isso e muito mais é com o CID. Em se tratando de imagem, procurem o CID na rua Rui Barbosa, número 12, aqui no centro de Farroupilha, ou também no centro ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Os nossos convidados, o Senair Gomes da Silva e também o Gilmar Senhor. Olha, o intervalo é a parte melhor que existe do programa, pena que ainda não vai ao ar, né? Quem sabe um dia vai ao ar o intervalo também, né? Porque o que brota no intervalo não é brinquedo não, né? O Senair, tu fosses no final de semana, no feriado prolongado, com a família, um passeio, um bate-pronto, Farroupilha até Maringá. Eu estou curioso para te perguntar sobre as estradas, as rodovias, porque, oxa, se tivesse prêmio no Brasil para rodovias esburacadas, eu não tenho dúvida, nós estaríamos levando a região aqui, principalmente. Como é que estão as estradas federais, estaduais, afora o Rio Grande do Sul? Depois fala do Rio Grande do Sul. Passando
o Rio Pelotas, que eu fui pela 116, você paga 20% do combustível até Maringá, são 950 quilômetros, você paga 20% a mais de combustível em pedágio. 20% bem certo dá os pedágios até Maringá. Em compensação, você pode procurar buraco, você não vai encontrar não. E uma Mesmo com toda a chuva que deu? Não encontrei, nem procurando você não encontra. Porque a patroa, a minha família se resumiu, eu, a patroa, ela e eu e nós dois, 6, Sério? né? Porque as filhas já não acompanham nós há algum tempo. Então, ela foi dirigindo e eu ali só no bico. Observando, comentando a viagem, não me deu nenhum susto, assim, nem procurando, você não encontra nenhum buraco na estrada, e ela mesma pagando pedágio dizia para a moça que atendia, que pedágio barato com a estrada que nós temos. Quase estão duplicando a 376, que é Curitiba a Maringá, e segue ainda. Estão duplicando, já estão diversos trechos duplicados, que você anda a 110 permitido, tanto você pode andar a 120, que é normal, todo mundo anda nessa velocidade. Se não tem tranqueira, a grande maioria não tem tranqueira, que é bastante terceiras pistas. Chegando em Maringá, a minha maior surpresa, a família que nós fomos visitar, que eram de Farroupilha, estão lá há 6 anos, as crianças de 0 a 6 anos ganham transporte, kit escolar, que vem até a garrafinha de água, mochila, uniforme, fica o dia todo, escola municipal, o município paga tudo isso, todas as crianças, de 0. Turno integral. Turno integral. A partir dos 3 anos as crianças aprendem inglês, capoeira e tantas outras atividades que a criança escolhe, por aptidão, né? A partir de uma certa idade, que eu não lembro quanto vai para o estadual. O estadual, que essas crianças do meu compadre estudam, uma de 11 anos e outra de 14, simplesmente só não ganham o uniforme, mas buscam em casa e levam em casa turno integral. Sim, também. Com atividades, além do inglês e coisa, outras atividades como música, a escolha, são diversas atividades no contraturno, estudam, ficam lá na escola o dia todo. E por acaso elas estudam no colégio onde os pais do Sérgio Moro foram professores, eu não lembro agora o nome do colégio, da escola. E o Sérgio Moro estudou nessa escola, que é uma escola pública estadual. Então o orgulho deles de pertencerem Vidigal, sob o nome do cidadão que leva o nome dessa escola. Arborizada, que eu já conhecia, mas há muito tempo, 30 graus e você não sente calor, tem árvore por tudo. Você levanta de manhã e vai para a rua, todo mundo já limpou. À noite, o pessoal da prefeitura faz limpeza, porque cai muita folha de árvore, flores nesse momento, limpam tudo. Te chamou a atenção a arborização, então? A arborização, a limpeza, a organização da cidade, um trânsito excelente. A gente andou todos os dias no centrão lá, ela é zoneada, né, da zona 1 à zona 8, 9, 10. Trânsito que flui, porque é circundada a cidade, todas as ruas vão naquela rotatória geral. Um comércio muito forte, porque eles foram muito inteligentes. Eles fizeram uma opção pela educação. É um dos maiores centros educacionais do país. Universidades. Maringá. As universidades, assim, você vai numa choperia à noite, você vai num barzinho, é cheio de estudantes. Fim de semana, claro. Então o que acontece? A construção civil, meu amigo Gil, está bombando, porque essa gente que vem de fora precisa de lugar para morar, apartamentos para alugar. Então o que tem de construção em andamento em Maringá é uma grandeza. O pessoal comenta que já em Santa Catarina, aí São José, a partir de São José, diz que está explodindo a área da construção civil. Aí, além da construção civil, você tem alimentação para toda essa gente. Você tem um comércio. Mexe com toda uma cadeia. As lojas de material esportivo vendem muito bem em função desses regional e até nacional, vem gente de outros locais, porque sabem que é um centro de excelência. 403 mil habitantes. E você vê... Menor que Caxias. Menor que Caxias, e você vê uma renda muito boa. As pessoas vivem muito bem. Já é o que Caxias foi no passado? Foi no passado até certo ponto, porque Caxias sempre teve favelas. Lá não existe favelas. A criminalidade, existe crime, mas em índices nem perto
da nossa região. Quando eu falei que José do Sul tinha dinamitado os caixas eletrônicos para tirar dinheiro, o quê? Existe isso? As pessoas não acompanham às vezes o noticiário e ficam impressionadas. Porque a criminalidade no Rio Grande do Sul está, queira ou não, está fora de controle. A segurança no Rio Grande do Sul chegou a um ponto que a gente vive com medo. Eu te falo a verdade, é uma das primeiras cidades que eu visito que eu me sinto tranquilo. Eu me sinto com vontade de andar na rua. A sensação de segurança. O que dá para dizer, mesmo sem... Eu não conheço Maringá, meus espectadores, mas do tempo que estudei engenharia, se fazia referência na nossa escola a algumas cidades que tiveram o privilégio de serem planejadas. Essa é. Talvez a referência nacional seja Brasília. Que isso aí qualquer estudante sabe. Da arquitetura, né? Na arquitetura, que ela foi toda planejada em função das suas superquadras, quadras e tudo. Asa Norte, Asa Sul, Asa Leste. Tudo planejado. Então, aquilo que é planejado, se efetivamente se comporta como o planejado, beleza. Isso não diminui a criminalidade de Brasília. Tu acha que na política também tudo é planejado em Brasília? Não, porque as cidades satélites de Brasília não foram planejadas. Exatamente. Porque não se tinha noção de como isso... Agora, Cascavel, Maringá e Oeste Paranaense, ele tem uma característica privilegiada. Essas cidades, por serem cidades, do que eu sei, de topografia menos problemática do que a nossa, e de ter sido planejadas, elas permitiram o seu crescimento ordenado. Tu citaste Caxias? Qual foi o problema? A industrialização não estava... O desordenamento de Caxias. A questão habitacional, ela é consequência de um crescimento que vem vinculado à indústria ou ao comércio. Ou serviço. No caso ali, citasse como educação. Educação começa. Se tudo está pensado, tirar-se-á proveito. Diferente, Caxias, pepino grande. Muito parcelamento de solo irregular, para não dizer loteamento clandestino, que o nome mais bonito é esse, fruto de uma industrialização, de uma riqueza do povo financeira, mas do ponto de vista do bem morar, do ponto de vista de se ter título de propriedade, do ponto de vista de infraestrutura, deixa muito a desejar. Por sorte, Farroupilha não teve esse problema. Um dia nós podemos comentar sobre o acerto dos antigos administradores, desde os governos lá de 1970, de criar áreas de parcelamento de terreno que gerou um ordenamento no sentido da boa habitação em Farroupilha. Mas hoje nós temos um problema, né? Mas há quanto tempo não se faz um lote popular? Há quanto tempo não se dispõe? O que nós enfrentamos em termos habitacionais? Minha casa, minha vida, submeter uma pessoa... talvez a melhor expressão não seja submeter, mas imaginar que alguém que morava em 20 hectares lá numa cidade do norte rio-grandense vir morar em 40 metros quadrados dentro dessa unidade que ele foi contemplado porque ele não tem outra saída. Isso é uma realidade diferente de alguém que tem um terreno no 1º de maio, mesmo que seja 270 metros, que ali ele pode fazer a casa do tamanho do seu sonho e limpar o café ou o pó da erva mate pela janela da sua casa. É verdade. Essa é a cultura nossa. Essa é a nossa realidade. Quando a gente briga com isso, a gente briga com questão cultural, que transcende ter uma escritura. Uma questão cultural, ela é muito superior a simplesmente ter uma escritura e dizer isso, estou pagando, é meu. Isso é bom, mas está longe de ser ótimo. Deixa eu te provocar. A construção civil, a gente falava que, pegando carona, né? O Sinair falava, e eu tive hoje também conversando com um empresário, que disse, olha, Leandro, a partir de Santa Catarina, São José, a construção civil tá bombando, tem que abrir mercado para lá. A nossa construção civil aqui ainda está bastante acanhada. Ou tem algum sinal, alguma luz no fim do túnel? Eu já estava vendo sinais de melhora, mas essas questões de novo que envolveram a nossa política nacional, terremoto Brasília, terremoto JBS, essas delações nos colocaram de novo num compasso de espera. E eu vejo assim, bem num compasso de espera. Há sempre, como eu citei, uma demanda reprimida. Isso é inegável. Pessoas casam. Pessoas querem casa. Se permitem ter uniões estáveis onde eles pretendem desenvolver ali a sua vida, ter a sua independência. Isso obrigatoriamente demanda teto. Pode ser de qualquer natureza, desde que eu citei, lhes ofertando um terreno que eles possam adquirir,
não esses que o mercado farroupilhense oferece. Por quê? Leandro, como é que um funcionário da senhora engenharia vai pagar 100 mil reais por um lote? Ou 120, 130. Ou 120. Quer dizer, eu tô falando eu ia falar, o mínimo, né? Mínimo. Vai à região de Nova Milano, tem lote sendo vendido por 180 mil reais. Ah, mas lá é um caso especial, é uma cidade histórica, né? Admitamos que eu precisasse 100 mil para comprar um. Puxa vida, como é que eu vou fazer isso? O Burati já é diferente, né? O Burati é diferente, então, né? Agora, gente, Nova Milano é histórica. A construção civil é um para-choque, dele derivam várias coisas. Governos que tiverem sensibilidade no sentido de incentivar a indústria da construção civil colherão frutos, não só pela construção, pela indústria da construção, mas por tudo que ela representa, por todo o bojo que vem agregado a ela. Seja dos diversos setores, na questão alimentação, na questão comercial. O que eu acho que tem salvado um pouquinho esse estado é a questão agrícola. Porque é a questão nossa da indústria, e nós estamos, meus ouvintes, nós estamos no lugar, na região, que fatura 70% do nosso PIB. Tchê, nós estamos na meca, nós estamos no forte do... O governador tinha que olhar, não por ser farroupilhense, o governador, ele não tinha que deixar um buraco aqui. Ele tinha que ladrilhar nossas estradas. Chegasse a furar algum pneu de carro ou não? Não, mas olha, eu reconheço que tive que... fazer algumas manobras. A minha esposa ali é formada em Relações Públicas. A turma dela fez 30 anos de formatura. Fizeram uma festa, uma reunião ali no Samoara. E eu tive que levá-la e buscá-la, justamente naquele período. Crítico. Olha, eu fiz várias preces, eu fui muito devagarinho. E olha, e reconheço que todas as pessoas que eu vi à margem da estrada, eu não tive inveja nenhuma, eu tive assim, digo, nossa, e o governador é farroupilhense, e ele aumenta impostos, ele tem coragem de aumentar impostos, para nos dar isso em qualidade de serviço. O que é isso? O meu argumento... Isso é uma disfunção do meu estado, isso é uma vergonha. Chega a ser assim, aviltante, e só tem uma saída, aumentar imposto. Mas o que é isso? O meu argumento para ir embora do Rio Grande do Sul, e estou decidido, uma questão de tempo, né? Quase decidiu? Não, eu já decidi. Já é uma começa questão a de arrumar tempo. as malas. Eu diria assim, estou preparando o terreno para isso. Eu não sei se vou para Maringá ou se vou para uma outra cidade, quem sabe em Santa Catarina. Eu estou estudando. Agora, no Rio Grande do Sul, com certeza, não vou ficar. Isso é decisão já tomada há algum tempo, só que precisava de um prazo para isso e agora o prazo está chegando. Eu estou convencido que eu tenho que ir embora daqui por uma série de razões. Porque, veja bem, todo o imposto que o gaúcho paga, assim mesmo, ele paga a gasolina mais cara. Sabe que o preço que paga a gasolina no Paraná? R$3,25 a R$3,40. No máximo. No máximo. Aqui o nós mínimo... Nós pagamos R$13,90, R$13,80. Caxias até a 4 eu já vi. Mas então assim, a gasolina mais cara. Tu paga IPVA mais caro, que aqui é 4, e Santa Catarina é 3 e Paraná 3,5, aqui é 4, IPVA. Tu paga a energia mais cara, tu paga a telefonia mais cara, porque é tudo tributado e mais alto que outros locais. Tu paga o ICM mais caro. O maior tributo, o tributo gerador, o tributo mestre de um estado é o ICM. Agora, vai chegar uma hora que algum tributarista vai chegar a dizer, meu governador, não adianta mais aumentar, não vai incrementar R$1 nessa tua conta aí, é só para tu fazer um efeito momentâneo de melhora. Nós estamos, Gil, só para concluir, nós estamos numa região onde, do estado, eu acredito que a nossa região seja mais esburacada. Se não está em segundo lugar. Porque é uma quantidade... eu vou para o buraco, eu tive que parar de andar com o meu carro, vender o carro da minha esposa, comprar um para mim, deixar o meu para ela, que eu estou andando com outro, que eu estou andando com uma caminhonete, não dá mais para andar de automóvel daqui até o buraco e voltar. Quando tu pega à noite, então é uma desgraça. E mesmo eu treinando todos os dias de driblar os buracos, de vez em quando eu entro num. Então assim, nós estamos na região mais esburacada. Você diz 70% do PIB. Sim, adianta o quê? Andamos nas estradas esburacadas, pagamos combustível caro, imposto caro. E o que vem de volta para nós enquanto cidadão? Tu não tem... Quanto tempo tu... Olha bem, o esposo da nossa secretária foi atropelado, foi batido, sei lá o quê, segunda-feira passada. Sabe quando ele conseguiu fazer a cirurgia do pé? Na sexta-feira. Tá? Então a nossa saúde... Experimentem num plantão.
Lá no Paraná, ninguém fica nas unidades de atendimento mais que 15 minutos. É 15 minutos dentro para ser atendido. Full time. É ali. Aqui tem gente que fica 4, 5 horas esperando. Saúde é assim, a segurança que nós todos conhecemos. A educação nós temos que pagar. Aqui a creche é 300, 400, aquela coisa toda. Falando nisso, no nosso distrito tem o auxílio de creche também, nós temos que pagar. Se nosso funcionário tem criança na creche, nós temos que ajudar a pagar com R$250. Está no nosso distrito também, mais um custo para a empresa. Então, se vocês olharem, nós estamos na contramão. De tudo? De tudo. Nos outros estados, por que chegou até agora, a culpa não é do Sartori, tá bom. Tá bom? Dizer, não vamos achar culpado. Preciso dessa janela dizer que isso não é culpa desse governador. Tudo bem. Que até está enfrentando com galhardia, com hombridade. Mas essa é a nossa situação. Essa coisa. Nós não podemos dizer que não é assim. É assim. Outra coisa que me cabe. Precisamos encerrar. Que me cabe como engenheiro, e eu preciso dizer isso, quando se fala em pedágio. Eu já me manifestei publicamente em relação a isso. Vocês têm ideia de quanto custa conservar uma estrada em relação ao seu processo de feitura? Não sei se eu fui claro no que eu disse. Sim. Mas vamos dizer que uma estrada custasse R$100. Quanto custa conservar? 20? 10. 10. No máximo 10. É o custo de conservação. Porque o custo caro de fazer uma estrada está em desapropriar, está em fazer todas as obras de infraestrutura, a base, os cortes, os aterros, drenagem, as obras de arte, que são pontes elevadas. Esse é o grosso. Passar a camadinha de asfalto em cima e mantê-la conservada não representa mais do que 10%. Olha a incompetência do meu Estado. Ele não consegue manter 10% e tu lá no Paraná é obrigado a elogiar pedágio que mantém bonito. Show de bola. Eu, engenheiro Gilmar, senhor, sou fã de pedágio. Mas sabe como, meu ouvinte? Para fazer a estrada. Então o senhor desonera o Estado de fazer a duplicação e o senhor vai produzir essa estrada e o senhor terá 20 anos depois para comprar o pedágio. Agora, pegar o meu dinheiro do meu imposto, do meu suor, do suor dessa mesa, transformá-lo nesses 90%. E depois vem os 10 bacana lá e dizem, agora nós vamos conservar. Mas não te esquece que eles manteram nossos deputados. 10%. Não te esquece que eles manteram nossos deputados um bom tempo. E eu digo mais. Para passar o pedágio. Sabe o que é pior? Foi a JBS dos gaúchos. Foi a JBS dos gaúchos. Como cidadão, eu preciso admitir, é melhor eu pagar o pedágio. Porque eu não quero ficar às 11 horas da noite lá na beira, ali na curva da Julieta, trocando um Paulinho da Uzóquio tinha razão quando dizia que sentiríamos saudades do pedágio de Farroupilha. E é verdade. Eu acho que ele começa a ter razão. Eu sou obrigado a me violentar e dizer uma coisa dessa, porque isso contradiz com tudo que eu aprendi, com tudo que eu tenho conceito. Eu não tenho nenhum problema com esse pedágio de portão. Com esse dinheiro que era comunitário, eles duplicaram a minha estrada. Isso foi muito bom. Mas não tinha fraudário. Poxa vida, a gente pode viver sem não tem criança. Depois dessa, tá bom. Esse serviço não era ofertado em portão. Mas grande coisa, meu ouvido. Olha. Não te esquece que criança e velho usa fralda, hein? Deixa eu fazer. Desculpa a minha ira. Essas coisas às vezes faz parte. É a natureza. Mas tem certas coisas que chega uma hora que não dá mais como suportar. Não, tá xarope. Essas questões de Brasília, chega uma hora que um cidadão comum, mediano, meu caso, cérebro de ostra retardado, não aguenta mais. Gili, obrigado. Até sábado à noite na Janta da Polenta. Estaremos lá. E depois eu conto pra você se o Gili comeu muita ou pouca polenta. Eu sou colono de Montevideo, que é evidente que eu vou comer polenta. Me empresta a caneta que tem que escrever essa. Cérebro de ostra retardado. Essa foi demais. Ô, Sinaíra, até mais. Até a próxima terça-feira. Até sábado na Janta da Polenta. Dá um pulinho lá no Onde seminário. Que é essa seminário? Tu não gosta de polenta? Mas demais, só que às vezes queima a boca. Então... vai com pressa, ela é traiçoeira. Tem polenta, tem pudiguinho, tem fortaia, tem sopa de capelete. Mas eu não tenho 2T e 2L do sobrenome. Será que eles me aceitam lá? Não tem problema. Não tem problema? Então, obrigado. Obrigado aos nossos convidados. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. E você já sabe, nós nos encontramos aqui na TV Cidade. Até a próxima.